Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 53 do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, dia 18 de outubro de 2023 e esta é a edição número 53, é evidente, para a temporada 2023-2024, porque passei, só mesmo para não chegar à edição 1000, que estava aí quase a arrebentar, passei a contar as edições do Futebol de Verdade, época a época. Ora, muito bem. Hoje é quarta-feira, é 18 de outubro, não houve futebol de mais alto nível que nos envolvesse diretamente. É claro que houve jogos por aí ontem, pelo que a edição de hoje do Futebol de Verdade se vai limitar ao Q&A. Vai ser uma edição mais curta, portanto, hoje têm mais tempo para almoçar sem estar a ver o Futebol de Verdade. E hoje vou, portanto, aqui responder apenas a duas perguntas vossas. Uma pergunta que veio da caixa de comentários do meu canal de YouTube, da edição de ontem do Futebol de Verdade, e deixem-me dizer-vos que havia muitas e boas perguntas na edição de ontem. Muito obrigado pela vossa participação. A vossa participação é imprescindível para que o Futebol de Verdade possa prosseguir. Ontem havia, tal como vos disse, muitas e boas perguntas. Poderia até, eventualmente, responder a mais do que uma, mas escolhi uma que me pareceu ser a mais interessante e aquela também que foca aspectos da atualidade mais interessantes também. E depois, há também uma pergunta que vou sempre escolher todos os dias ao meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Aliás, deixem-me dizer-vos e ontem, aliás, basta olhar para mim para perceber, o meu cabelo já não cabia no enquadramento. Ontem tive mesmo que ir cortar o cabelo, já fazia 2 meses desde o último corte, e, portanto, não houve ontem o Futebol de Verdade Report. Mas vai sair hoje. Hoje vamos ter Futebol de Verdade Report, o meu programa semanal de análise tática, que eu prometi de início que ia ser sempre à terça-feira, mas que, enfim, vai ser ali entre a terça e a quarta. Vamos ter hoje, ao final do dia, uma edição, a edição desta semana do Futebol de Verdade Report, um programa de 20, 25, 30 minutos com análise tática, e vou centrar-me hoje nas dinâmicas da seleção nacional. Portanto, aquilo que Roberto Martínez está a preparar, não só para os jogos de qualificação, como também para a fase final do Campeonato da Europa 2024, no qual já estamos. Já sabem, o programa segue hoje ao final do dia e segue para os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. A subscrição premium custa-vos 5€ por mês, não custa mais do que isso, acaba por ser um café por semana, vamos lá ver, e não acedem só ao Futebol de Verdade Report, não entram só no meu canal de Telegram, com os textos em áudio lidos por mim, não entram só no meu servidor de Discord, com várias chatrooms onde discutimos futebol e outras coisas também, não conseguem ler só os textos todos que estão no arquivo do meu Substack, não conseguem receber só os artigos novos que vão sendo colocados a uma cadência diária também no meu Substack. Têm direito a isso tudo por 5€ por mês, ou então, se quiserem aproveitar 2 meses de borla num comprometimento anual com o meu jornalismo, 50€ por ano. Fica aqui o link para poderem fazer a subscrição e terem acesso a todas estas vantagens em tadeia.substack.com. Deem lá um salto e, se acharem que não podem fazer a subscrição premium, pelo menos façam a subscrição gratuita, porque isso já vos garante pelo menos o acesso aos artigos gratuitos que por lá estão, e que são muitos. Por exemplo, as edições diárias do Último Passo são sempre gratuitas, para toda a gente poder ler, e isso vai para... E assim, se fizerem a subscrição gratuita, garantem que recebem os artigos no vosso endereço de e-mail, em vez de estarem a depender dos algoritmos das redes sociais, que nos dias mostram, noutros dias não mostram. Bom, vamos lá embora, então, que é preciso entrar no Q&A de hoje e na resposta às duas perguntas que selecionei para responder hoje e que são, deixem-me desde já dizer-vos, bastante interessantes. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então vamos lá passar à resposta às duas perguntas que selecionei hoje para responder na edição do Q&A relativa a este Futebol de Verdade. A primeira, que já está nos vossos ecrãs, chegou-me do Grilo 5881. E o Grilo 5881 pergunta o seguinte: boa tarde, António.
Ontem passou mais uma vez a ideia de que o Futebol Clube do Porto não tem no seu plantel jogadores que podem vir a gerar grandes vendas futuras. Mas se comparar com os restantes grandes clubes de Portugal, não vejo um cenário muito diferente nos restantes clubes. Futebol Clube do Porto, Diogo Costa, PP, Galeno, Evanilson e depois, diz ele que ia confirmar, João Mário, Nico, Alan Varela, David Carmo, Gonçalo Borges. Sport Lisboa e Benfica, António Silva, João Neves, Cockchu, David Neres, Rafa e a confirmar Florentino. No Sporting, Jóqueres, Gonçalo Inácio, Diomande e a confirmar Edwards ou Catamo. Onde vai buscar essa sua ideia? Um abraço. Um abraço também para si, Grilo. Repare, nós podemos discordar nestas coisas. E aqui, claramente, discordamos. Acho que faz uma avaliação demasiado benévola daquilo que é... eu não vou sequer dizer a capacidade, porque uma coisa é capacidade dentro de campo. Outra coisa é potencial de mercado. São coisas completamente, enfim, não vou dizer radicalmente diferentes, porque elas até podem estar associadas, mas pode haver, por exemplo, cita aí, e para não dizer que estou sempre a pegar com o Futebol Clube do Porto, no caso do Rafa. O Benfica não vai fazer uma grande venda com o Rafa, a começar pela idade do jogador. Da mesma forma que o Porto não vai fazer uma grande venda com o Taremi por causa da idade do jogador. Não me parece que... E são jogadores que estão a acabar contrato, ainda por cima. Portanto, isso também tem que ser levado em linha de conta. Para se avaliar o potencial de mercado de um jogador, é preciso levarmos em linha de conta não só o seu talento, como a sua capacidade para melhorar. E nem o Rafa nem o Taremi, com certeza, melhorarão muito daqui para a frente nas suas carreiras, porque já estão na curva... enfim, não são veteranos, mas já não estão propriamente numa fase em que estejam a progredir, como também as condições contratuais em que eles se encontram. Se são jogadores em final de contrato, se não são, um jogador em último ano de contrato, obviamente vai render menos no mercado do que um jogador que tem um contrato de 4 ou 5 anos pela frente, como o potencial, perdão, aspiracional do jogador, a que é que ele aspira, se é um jogador que queira eventualmente ir para uma grande liga, se é um jogador que já está mais ou menos acomodado onde está, e portanto, claramente aquilo que me parece é que, Grilo, a sua avaliação é demasiado benévola no caso do Futebol Clube do Porto e demasiado penalizadora nos casos do Benfica e do Sporting. Eu fui olhar para nós, e depois também já lhe vou dar a minha opinião, para os valores de mercado associados aos jogadores de Benfica, Porto e Sporting no Transfermarkt, que não me parece que esteja feito nem com uns nem com outros. Aquilo é um algoritmo, tem as suas falhas, não revela naturalmente os valores exatos pelos quais os jogadores vão ser transferidos, isso é impossível, até porque aí há o mercado, eu já escrevi várias vezes sobre isso, o mercado depende sempre de inúmeros fatores, e fui ver quantos jogadores é que havia em cada plantel acima dos, vamos dizer, 20 milhões de euros. Sendo que, depois, quando se vende um jogador para uma grande liga, geralmente vende-se acima do valor de mercado. Desde que o clube esteja em condições de negociar. Porque se um clube está aflito porque precisa de dinheiro, se um clube está aflito porque o jogador se recusa a renovar e está a entrar na ponta final do contrato, se um clube está aflito porque o jogador quer mesmo ir embora, e já aconteceu. Olha, por exemplo, e para não dizer que só pega com o Benfica e com o Porto, o João Palhinha queria ir embora. E por isso o Sporting vendeu-o abaixo daquilo que era o preço que ele poderia eventualmente vir a valer. Porque ele queria ir embora. Era a ideia dele. O Mateus Nunes... Porquê é que o Mateus Nunes saiu agora do Wolverhampton praticamente pelo mesmo preço que tinha saído do Sporting para o Wolverhampton e saiu para o Manchester City? Porque, claramente, enfim, isto eu estou a dizer, é uma coisa que me cheira, não tenho provas disso e deixo isso... É a minha intuição, deixo isso bem claro, que é a minha intuição. Claramente, quando aquela mudança de opinião do Mateus Nunes, que primeiro queria ficar no Sporting e depois acabou por sair nos últimos dias de mercado, até inclusive antes do jogo com o Porto, levando a que o Sporting ficasse um bocado descalço na sua posição, claramente alguém lhe prometeu ali naquela altura que, tu vais agora para o Wolverhampton, porque ele deve ter dito, mas eu vou sair do Sporting que está na Liga dos Campeões para o Wolverhampton, mas porquê? E alguém lhe há de ter dito, vais, porque a seguir está prometido que vais para um clube grande. E foi isso que aconteceu. Daí que depois o próprio Mateus Nunes tenha feito aquela greve, que não lhe ficou nada bem, deixem-me que vos diga, para forçar a saída do Wolverhampton para o Manchester City, porque certamente, esta, volto a dizer, é a minha intuição, é a minha leitura da situação. Obviamente não assisti à conversa, mas é isso que me cheira. Mas ia a dizer, então, Transfermarkt. Jogadores do Benfica avaliados pelo Transfermarkt acima de 20 milhões de euros. António Silva, 45 milhões. Cockchu, 35 milhões. David Neres, 25 milhões. Gonçalo Guedes, 23 milhões. Rafa, 22 milhões.
Trubin, 22 milhões. Frederic Orsnes, Florentino, Artur Cabral e João Neves, todos a 20 milhões. Portanto, estamos a falar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogadores a valerem pelo menos 20 milhões. E eu destes aqui vou-lhe já dizer. Acho que Cockchu só será negócio se valer muito mais do que os 35 milhões. Porque lá está, o Benfica pagou bastante por ele. E o Feyenoord ainda tem uma percentagem significativa dos direitos sobre o jogador. Gonçalo Guedes precisa de dar um salto rapidamente. E, aliás, Gonçalo Guedes nem é jogador do Benfica neste momento. Portanto, é jogador que está por empréstimo. Rafa, não acredito que possa vir a ser vendido por valores significativos. A mesma coisa relativamente ao Orsnes. Acho que, não, enfim, o Benfica por 20 milhões não vende e ele não valerá mais do que isso, seguramente. O Artur Cabral também, enfim, vamos a ver o que é que ele confirma ou não confirma. E acho que há aqui os jogadores com os quais o Benfica pode, que não estão aqui citados, e com os quais o Benfica poderá eventualmente vir a fazer negócio. E falo aqui, olha, falo do Morato, por exemplo, que está avaliado abaixo dos 20 milhões, mas que se calhar pode vir a valer mais do que isso. Do Tomás Araújo, se ele entretanto se afirmar, e aí está muito difícil, porque há muita gente à frente dele. Há António Silva, há Otamendi, há o próprio Morato, portanto fica complicado. Aí os laterais, o Baio e o Jurasek, mas nos quais o Benfica já investiu bastante. Portanto, aqui também é preciso perceber, ok, se calhar até aparecem propostas pelos jogadores acima de um determinado valor. Olha o caso do David Carmo no Porto. O Porto comprou por 20 milhões. Vai vender por 25? Não faz sentido. O jogador consegue valer mais do que 25? Tenho muitas dúvidas. Portanto, estamos aqui temos que avaliar tudo aquilo que é o contexto de mercado para podermos fazer esse tipo de avaliações. Porto, acima dos 20 milhões. Diogo Costa, 45. PP, 25. Evanilson, 22. Galeno, 20. Portanto, se o Benfica tinha 10, dos quais 9 lhe pertencem, o Gonçalo Guedes está emprestado, o Porto tem 4. E destes 4, enfim, eu tenho muitas dúvidas que o Galeno possa vir a valer muito mais do que... E o Galeno por 20 milhões é um bom negócio. Quanto é que o Porto pagou por ele ao Sporting Clube Braga? Não é? O Galeno tem 25 anos. O PP já tem 26. O Evanilson regrediu nos últimos 2 anos, porque tem estado... enfim, e o histórico lesional de um jogador é sempre levado em linha de conta aqui também. Eu acredito que o Evanilson possa vir a valer 60 milhões ao Porto. Não acredito. Não acredito. Neste momento, não acredito. É claro que depois há aqui jogadores que também podem eventualmente vir a entrar neste lote. João Mário, mas precisa de dar um salto na carreira e, enfim, precisa de ser muito mais regular. O David Carmo, mas lá está. Tem que se contrabalançar sempre com os 20 milhões que o Porto já pagou por ele. O jogador pode valer 40 ou 50. Tenho muitas dúvidas. O Verón, muitas vezes lesionado também. Há o Nico, o Alan Varela. Sim, vamos a ver no que é que aquilo dá. O Ivan Reimer. E o problema do Porto neste momento é que eu acho que o Porto tem, à partida, para mim, 3 jogadores que podem vir a valer um bom negócio. Que são no imediato, ou nos tempos mais próximos. O Diogo Costa, o PP e o Ivan Reimer. Mas, de acordo com aquilo que é a formação que o Sérgio Conceição tem para a equipe, porque o Sérgio Conceição não faz a equipa a pensar nos jogadores que vai vender. Faz a equipa a pensar nos jogos que tem que ganhar. E, portanto, ele faz a equipa de acordo com... não é assim, olha, eu tenho que pôr ao mesmo tempo o Ivan Reimer e o PP porque são os 2 jogadores que a gente pode vender. Não! Ele faz a equipa a dizer, epá, eu preciso aqui de assegurar determinados equilíbrios e, portanto, não vou pôr os 2 ao mesmo tempo. E se joga o Ivan Reimer, não joga o PP. Se joga o PP, não joga o Ivan Reimer. É o que se tem visto ultimamente. E se um deles está no banco, não valoriza, desvaloriza. Portanto, essa é outra questão que o Porto tem que resolver a breve prazo. Olhamos para o Sporting. Avaliação do Transfermarkt acima dos 20 milhões. Gyökeres, 32. Pedro Gonçalves, de que o Grilo se esqueceu, enfim. Mas o Pedro Gonçalves já passou à altura de ser vendido, porque já tem 25 anos. Está bem, mas o PP tem 26. O Galeno tem 25 também. O Pedro Gonçalves, eu acho que o Sporting, até pelas condições em que foi feito o negócio com o Famalicão, não ganha muito em vender o Pedro Gonçalves. Ganham em vender o Ugarte, por exemplo, porque tinha uma percentagem de passe maior. Pedro Gonçalves está mais difícil. Acredito que Pedro Gonçalves possa ficar no Sporting. Mas lá está. É um negócio potencial que está ali. Portanto, Gyökeres 32, Pedro Gonçalves 32, Edwards 30, Gonçalo Inácio 30, Diomande 25 e Ullmann 24. Estamos a falar de 6 jogadores. São menos do que os 10/9 de que se fala quando se fala do Benfica, mas são mais do que os 4 do Futebol Clube do Porto. E ainda há mais casos que podíamos juntar aqui. Eu não sou tão otimista relativamente ao Jenny Catamo, como é o Grilo, mas o Fresneda chegou ao Sport, ainda não começou sequer a jogar.
Chegou ao Sporting com uma áurea de lateral direito espanhol do futuro. Vamos a ver o que é que aquilo dá. O Trincão, enfim, é um jogador que precisa de confirmar, mas eu neste momento coloco o Trincão ao mesmo nível que coloco algumas das promessas do Futebol Clube do Porto. Porquê? Porque precisa de consistência, precisa de entrar na equipa, precisa de conseguir jogar para poder eventualmente vir a justificar uma transferência, sendo que o Sporting, lá está, também só tem 50% do passe do Trincão. Portanto, aquilo que eu tenho para lhe dizer é que acho que o Porto tem, de facto, uma dificuldade maior do que os outros, neste momento, para conseguir vir a imaginar, não era o imaginar que eu queria dizer, mas para conseguir vir a potenciar grandes negócios nos tempos mais próximos. Porque, enfim, há o Diogo Costa, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores guarda-redes do mundo, e o Porto pode fazer com ele um grande negócio. Mas, depois disso, há PP, há Ivan Reimer. Uma grande época pode vir a dar para Nico ou para Alan Varela, mas francamente não vejo mais ninguém na porta de saída para potenciar um grande negócio no futuro mais próximo. E isso pode vir a ser um problema. E já agora deixe-me esclarecer também outra coisa, porque fiquei a perceber que algumas pessoas não entenderam bem aquilo que era a minha argumentação. Quando eu digo que o Porto deitou fora o potencial da geração que ganhou a UEFA Youth League em 2019, e já me vieram dizer, inclusive em comentários no YouTube, que o Porto fez grandes vendas nessa geração. O Fábio Silva, o Vitinha, o Fábio Vieira. E eu nunca disse o contrário. Eu sempre disse que deitou fora a montante e a jusante. O que é que eu quero dizer com isto? Foram bem vendidos alguns desses jogadores. O Fábio Silva, então, foi muito bem vendido, porque praticamente não tinha jogado e valeu aquilo que valeu. Mas acabou por ser esse dinheiro desperdiçado, porque teve que vir tapar perdas a custo zero que o Porto teve no seu plantel. E dessa forma, o plantel, regra geral, não ficou mais forte. E o dinheiro acabou por ter que ser gasto também na mesma. Portanto, esse é que é o problema. E é isso que deixa o Porto, neste momento, no meu ponto de vista, claro, numa situação mais complicada do que o Benfica e o Sporting, na perspectiva de vir a rentabilizar e a conseguir mais valias com os seus jogadores no futuro próximo, porque, infelizmente, para o futebol português, estas mais-valias continuam a ser necessárias como pão para a boca ou como o ar para os pulmões. Os clubes portugueses, para sobreviverem, para justificarem a sua continuidade a serem competitivos, precisam de gerar mais-valias. Precisam de vender jogadores. Precisam de inventar 50, 60 milhões por ano para conseguirem equilibrar os orçamentos. E isso, de facto, só pode ser conseguido olhando para o potencial que se tem para conseguir esses valores no mercado. E o do Porto está mais complicado. Deixem-me só esclarecer uma última coisa a este propósito. Porque também e isto até foi mesmo no próprio Substack, que o Jorge, creio que foi o Jorge Sobreiro, que fez esta pergunta e me levou a uma reflexão, até do meu ponto de vista, interessante sobre este tema. Mas porquê é que, se os clubes portugueses continuam a precisar sempre de gerar mais-valias e continuam a ser deficitários em receitas correntes à volta dos 50, 60 milhões de euros por ano, porquê é que não baixam o seu nível de gastos para não precisarem de vender? E assim podiam manter o seu talento. Lá está. E é aí que entra a outra equação. É que o mercado é uma coisa muito complexa. É que, imaginemos, por um lado, torna-se evidente para os clubes portugueses que são mais competitivos no plano internacional assim. Gastarem acima das suas posses, tendo depois... É um bocadinho como eu ter que vender as joias da família para poder aparecer bem vestido num evento público, porque assim posso conseguir um emprego. Isto é uma comparação estúpida, mas é o que é. E dizem-me assim, ok, mas se calhar era mais inteligente não teres que vender as coisas que tens em casa, mas depois não consegues o emprego. E se não consegues o emprego, não consegues receitas futuras. E é um bocadinho isso. Os clubes portugueses vivem um bocadinho acima das suas posses, porque precisam de viver acima das suas posses para conseguirem uma vaga na Liga dos Campeões. E a vaga na Liga dos Campeões traz receita. E, portanto, essa ideia de, ok, vamos baixar os custos pura e simplesmente, acabava por gerar uma perda de competitividade internacional e uma perda de receita, que levaria a ter que baixar ainda mais os custos a seguir e a ter que ter equipas ainda piores a seguir. Portanto, não me parece que essa seja a raiz do problema. Depois há outra questão que é preciso ser levada em linha de conta também, que é a aspiração dos jogadores. Os nossos clubes podem querer muito, dizem-me assim, mas porque é que é preciso vender
um jogador para a França, para a Inglaterra, para a Itália, para a Espanha, para depois ir gastar esse dinheiro em jogadores que se vão buscar à Holanda, à América do Sul e por aí fora. E a questão é que esses jogadores que nós temos cá e que vendemos, muitas vezes são eles que querem ir embora porque querem experimentar outras realidades. E não dá para os manter. Mesmo que se queira muito, não dá para ficar com eles. E como não dá para ficar com eles, então tem que se pensar em engendrar uma forma de fazer mais-valias com eles para depois investir esse dinheiro, o dinheiro dessas mais-valias, na contratação de outros que podem eventualmente vir a render do plano desportivo ou até mesmo no plano financeiro, se forem vendidos um dia mais tarde. Portanto, isto é tudo muito mais complexo do que parece à primeira vista, e aquilo que me parece a mim é que, de facto, e podemos discordar nisso, sem problemas nenhuns, neste momento, o Benfica e o Sporting estão mais apetrechados de jogadores potencialmente vendáveis no mercado no futuro próximo do que o Futebol Clube do Porto. Essa é a minha opinião. A sua pode ser, naturalmente, Grilo, diferente. Bom, muito obrigado pela sua pergunta. Grilo, deixem-me dizer-vos que e pedir-vos que deixem perguntas na caixa de comentários do Futebol de Verdade de hoje, porque aquelas que eu escolher serão respondidas na edição do Q&A de amanhã. Portanto, é irem lá e deixarem perguntas, continuarem com o ritmo de ontem. Ontem foi excelente o nível das perguntas que por lá estavam. Tenho pena de não ter respondido a mais 2 ou 3 que lá estavam, que eram também muito interessantes. E deixem-me pedir-vos também para deixarem o vosso like na emissão de hoje e para se inscreverem no canal. Basta clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui. E se inscreverem no canal e se ativarem as notificações, clicando em cima do sino, garantem que são avisados sempre que começar uma nova edição do Futebol de Verdade. E ontem, por exemplo, o Futebol de Verdade começou a horas, porque eu consegui tê-lo gravado e aprovado e renderizado e editado e essas coisas todas a tempo. Portanto, começou mesmo ao 12h30. E havia malta que não estava à espera, porque a regra ultimamente tem sido o atraso. Espero hoje conseguir tê-lo também ao 12h30 e que estejam a vê-lo à hora que está prometida e à hora que é o horário do Futebol de Verdade, é 12h30, ponto final. Bom, vamos então deixar-vos aqui o link para se poderem inscrever no canal de YouTube. É clicar em cima do inscreve-te aqui ou seguir este link e depois ativarem as notificações para serem avisados sempre que houver uma nova edição do Futebol de Verdade. Bom, vamos lá então. Segunda pergunta de hoje já está à vossa frente. É a pergunta que veio do meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. E a pergunta de hoje veio do Simão Rochinolo. Olá, Simão, muito bom dia, muito obrigado pela pergunta. Pergunta ao Simão o seguinte: muitas vezes, quando se fala do legado de Guardiola, este acaba por ser muitas vezes desvalorizado com argumentos como os clubes que treinou e o estatuto que estes têm, ignorando muitas vezes as transformações táticas que foi introduzindo, assim como a sua capacidade de descobrir soluções, muitas vezes inesperadas, que o levem a ganhar de forma constante. Posto isto, a minha pergunta é: como é que olha para o legado de Guardiola no futebol e em que lugar o colocaria nos treinadores mais influentes da história do jogo? Belíssima pergunta, Simão. Muito obrigado. Acho que tem razão. Quer dizer, o facto de um treinador estar em clubes grandes não funciona aqui como um fator para diminuir o seu mérito. Bem, pelo contrário. Quer dizer, eu se for um bom jornalista, não é porque estou a escrever no New York Times ou no Guardian ou no L'Equipe. É porque se eu lá cheguei é porque era bom jornalista. Não é? É um bocado isso que eu acho. E da mesma forma isso acontece com os treinadores. Se o Guardiola treinou o Barcelona, enfim, houve ali alguma aposta um bocadinho cega no início para ele ter começado a treinar o Barça quando começou, mas deu-se bem, deu-se muito bem mesmo. Não era mérito dele, era da equipa. Pronto, está bem, mas a verdade é que ele conseguiu levar a equipa a ganhar. E depois disso treinou o Bayern e o Manchester City. Obviamente seria diferente se ele estivesse a treinar o Vilar de Perdizes, o Olivais e Moscavide e o Lusitânia dos Açores, para citar os 3 clubes que vão jogar contra os nossos grandes na Taça de Portugal no próximo fim de semana. Mas isso é mérito dele. Se ele não está a treinar o Vilar de Perdizes, o Olivais e Moscavide ou o Lusitânia dos Açores, e se em contrapartida treinou o Barcelona, o Bayern e o Manchester City, é porque era bom. Não é ele é bom porque treina o Manchester City. Está bem. Depois, a segunda questão que eu queria deixar aqui bem clara também é que, e muitas vezes também, para usar um termo que o Simão repetiu à exaustão na pergunta, muitas vezes também nós, comentadores, jornalistas, somos alvos de comentários a dizer assim: deves perceber muito disto, se fosses bom estavas a treinar. Não, é que treinar um clube
não é só perceber de futebol. Há muitas maneiras de avaliarmos um treinador que não tem que ver só com a capacidade de inovação tática. O Guardiola é um treinador que introduziu algumas inovações, se calhar não tantas quanto as pessoas julgam, porque muitas delas, e eu já o disse aqui várias vezes também, já estavam na equipa da Holanda de 64, que é a última equipa, do meu ponto de vista, verdadeiramente inovadora no futebol mundial. Mas não é essa a única razão pela qual ele é, do meu ponto de vista, o treinador mais marcante do século XXI no futebol até este momento. Porquê? Porque há muitas outras maneiras de avaliar um treinador. Há a sua capacidade de gestão de balneário, há a sua capacidade de liderança, há a sua capacidade de lidar com os egos dos jogadores, há a sua capacidade de motivar, há a sua capacidade de comunicar, há a sua capacidade de viver debaixo da pressão constante que significa estar a liderar. E tudo isso são fatores que, por exemplo, Scolari nunca foi um treinador de topo do ponto de vista tático. Não, aquilo para ele era sempre bacalhau com batatas e siga para jogo. E, no entanto, foi um treinador que foi marcante. Foi campeão do mundo. Porquê? Porque era mau? Não, era bom noutras coisas. Era fortíssimo no plano motivacional, era fortíssimo no plano da relação com os jogadores, era fortíssimo na criação de espírito de equipa, mesmo que fosse lá à volta daquela coisa da Nossa Senhora do Caravaggio. Mas a verdade é que aquilo funcionava. E conseguia pôr as suas equipas a render. E isso é que é o que é importante, ao fim e ao cabo. Bobby Robson. Bobby Robson era um treinador que, do ponto de vista tático, evoluiu bastante quando veio para Portugal, até provavelmente por causa da presença com ele do José Mourinho. O Bobby Robson, quando chegou a Portugal, era 4-4-2 puro e simples e ponto final. E eu lembro-me perfeitamente, porque acompanhei muito a chegada dele ao Sporting e estabeleci até com ele uma excelente relação na altura. Para ele, o cadete, que veio a ser um dos melhores pontas de lança portugueses do seu tempo, era extremo-direito e era extremo-direito, porque era 4-4-2 extremo, e depois alguém lhe disse que, opá, se calhar ali também serve. E ele passou a jogar, ou era extremo-direito ou era ponta de lança. Não havia cá meios termos. Não havia cá complexidades táticas. A equipa jogava como jogava e ponto final, e aquele início de Robson no Sporting foi muito difícil até por causa disso. Mas eu não vou fugir à sua pergunta, Simão, que é em que lugar é que eu colocaria o Guardiola enfim, eu tenho muita dificuldade em fazer aqui uma classificação primeiro, segundo, terceiro, mas sou capaz de olhar, enfim, se calhar não tanto para os primórdios da modalidade, para o Herbert Chapman, que criou o WM, e há quem diga que não foi ele, que foi o seu defesa central, que começou a perceber que com a mudança da lei do fora de jogo, em que em vez de serem 3, passaram a ser 2, os jogadores necessários para deixar um jogador em jogo, isto levou a que houvesse um avanço de um dos jogadores do meio campo da equipa adversária, portanto era preciso importar, atrasar também um jogador para a linha defensiva, e dessa forma o 2-3-5 transformou-se no WM, que basicamente era um 3-2-2-3, pronto, se quisermos ver a coisa assim. E, portanto, depois eu acho que o jogo é muito marcado, e a partir daí já tenho mais alguma facilidade em falar, porque já vi jogos gravados por aí afora, pela inovação que foi o 4-2-4, os responsáveis terão sido o Gustavo Sebes e o Bela Gutmann. O Bela Gutmann depois passou algum tempo em Portugal, mas eu creio que sobretudo o Gustavo Sebes, que era selecionador húngaro na altura, e que, face ao WM, o que é que ele fez? Baixou o centre half, que era o médio centro, vamos lá, e por isso mesmo ainda hoje em Inglaterra se chama aos defesas centrais centre half. Baixou naquele W da defesa, baixou o médio centro para formar dupla de centrais e passou a ter 4 atrás, e baixou o ponta de lança, criando ali o falso 9, que era o Idjakuti. E o Idjakuti foi um jogador marcante nisso mesmo. A lição que é dada pela Hungria à Inglaterra em Wembley em 1953 passa muito por aí, pela criação do falso 9, pelo facto de aparecer um jogador da frente a aparecer como mais um elemento de meio campo, com o aparecimento dos interiores, que eles sim avançaram, e um deles era o Puskás,
numa posição de finalização, e portanto daí o nascimento do 4-2-4. Depois, enfim, a transformação do 4-2-4 em 4-3-3, obra do Mário Zagallo, segundo se diz, na seleção do Brasil, ainda como jogador, porque Mário Zagallo era o extremo esquerdo dessa equipa do Brasil, que muitas vezes baixava para compor o meio-campo e para formar o 4-3-3. Depois, a transformação deste 4-3-3 em 4-4-2, que é obra dos ingleses, e a partir daí entrou-se na era do 4-4-2 clássico, e depois, a partir daí, já não se... Enfim, o futebol mudou muito daí para cá, muito mais do que os sistemas táticos, porque antigamente aquilo era tudo muito rígido, não era matraquilhos, mas era quase. Mas a partir de determinada altura, mais do que os sistemas táticos, aquilo que passou a interessar foi a forma de os interpretar, foram as dinâmicas, daí que tenha sido muito importante o papel da seleção holandesa de 74, com o seu futebol total, com o seu 4-3-3 pressionante, com as dinâmicas que levavam a trocas de posições, o lateral, que era o Kroll, a jogar por dentro, o avançado, que era o Cruyff, a baixar para o meio-campo, o central, que era o Van Rijsbergen, a jogar como lateral direito para as subidas do Sorbier por aquele flanco, a corresponder às subidas do Sorbier, a ida do Johnny Rep para uma posição de ponta de lança, enquanto do outro lado o Rezenbrink ou o Kaiser ainda continuavam sempre abertos na esquerda. Portanto, todas estas dinâmicas, mas sobretudo o comportamento pressionante, a capacidade da equipa para pressionar em bloco, para ganhar a bola mais à frente, são os aspectos fundamentais do futebol desde 64 para agora. É um bocadinho neles que se funda também depois a escola italiana de zona pressing, em detrimento da escola tradicional de livro e marcação individual, com as presenças do Nils Lidholm ou do Arrigo Sacchi como elementos seminais desta escola. E depois, enfim, há treinadores que são muito importantes. O José Mourinho e a sua pressão alta acaba por ser uma recuperação, sobretudo na equipa do Futebol Clube do Porto, que ganhou a taça da Taça UEFA de 2003, até mais do que a equipa que ganhou a taça dos campeões europeus ou a Liga dos Campeões de 2004. Creio que acaba por ser um bocadinho uma adaptação desta escola zona pressing à modernidade. Foi um treinador muito importante também, embora mais a partir de blocos baixos, a partir de determinada altura, não tanto quanto aquilo que fazia em 2013. O futebol do Mourinho que mais me agradou foi o desse Futebol Clube do Porto de 2002-2003, mas ele continuou na ribalta durante muito tempo, em função até de princípios um bocadinho inversos daqueles que chegou a praticar nesse Futebol Clube do Porto, o que também demonstra uma capacidade de adaptação às equipas que tem, aos jogadores que tem e àquilo que era a realidade dos seus plantéis. E em parte também é um aspecto importante para definir aquilo que é um bom treinador. Portanto, não sou capaz de vir aqui dizer-lhe quem é que é o primeiro, quem é que é o segundo, quem é que é o terceiro, mas sou capaz de identificar uma escala de evolução no futebol mundial. Enfim, podia falar aqui também do Johan Cruyff, pela importância que ele teve, embora o Johan Cruyff tenha sido, sobretudo, um continuador do Stefan Kovacs e do Rinus Michels enquanto treinador, e muitas das inovações que hoje vemos em Guardiola são coisas que já são feitas desde a seleção da Holanda de 74, o que não lhe diminui o mérito, porque Guardiola neste momento é, do meu ponto de vista, o treinador mais marcante do século XXI no futebol. Bom, estamos a chegar ao final. Antes de colocar aqui um ponto final, deixem-me só dizer-vos que hoje escrevi no Último Passe, que é texto disponível para todos, inclusive para os que não são subscritores premium do meu Substack. Escrevi sobre muita coisa, sobre o Uruguai-Brasil de ontem, sobre a fuga de informação que diz que Messi vai ganhar mais uma bola de ouro, sobre a seleção inglesa que ganhou à Itália e sobre apostas desportivas e aquilo que é ou não é a possibilidade dos jogadores de futebol fazerem apostas desportivas, porque está em causa neste momento no futebol italiano com a suspensão já decretada de Fagioli e a possibilidade de virem a ser suspensos também Sandro Tonali e o Alessandro Zaniolo. Bom, o texto está aqui para quem o quiser ler e amanhã eu estarei de volta com mais uma edição do Futebol de Verdade, aqui mesmo no meu canal de YouTube. Até lá então. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.